A paz do Senhor, meus irmãos. Neste vídeo, eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco em formato de podcast, um, acerca de dois assuntos extremamente importantes para que nós tratemos para o nosso crescimento espiritual e o nosso desenvolvimento espiritual com Cristo. Então, o primeiro tópico importante de nós tratarmos, irmãos, é sobre a importância do estudo bíblico, e eu gostaria de levantar alguns pontos para reflexão. Na verdade, são vários pontos que eu gostaria de levantar aqui para que nós trabalhássemos, e possivelmente esse podcast seja grande, justamente por conta disso. A gente vai refletir sobre bastante coisa. Então vamos lá. O primeiro ponto é sobre a importância da oração. É muito importante, irmãos, que nós desenvolvamos momentos de intimidade com Deus, momentos onde a gente vai se isolar de tudo e trancar-nos no quarto, fechar a porta, como Jesus diz em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que está em secreto. Então, esse momento de intimidade com o Senhor, ele é muito importante, e é neste momento em que nós conseguimos aquilo que nós precisamos. Jesus diz, fala com teu pai que está em secreto, e ele te recompensará publicamente. Aflições, problemas, unção, paz, qualquer coisa que você necessite, até mesmo transformação interior, é neste momento em que você vai encontrar a resposta para aquilo que você precisa. Então, a importância da oração é muito importante, né? Nós vemos claramente textos dizendo para que a gente se isole de todas as coisas e passe tempo com Deus, para que a gente valorize esse período, para que a gente possa sempre estar na presença de Deus, né? A Bíblia fala que a oração nos protege de ataques malignos. Se alguém faz algo contra nós, tem vídeo no canal falando sobre isso também, sobre se macumba pega em crente, né? A oração nos protege, irmão. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, nenhum mal de Satanás tem como atentar contra a nossa vida, porque Cristo nos protege. Nós estamos revestidos com a armadura dele, nós temos comunhão com ele. Não é um Deus longe, é um Deus perto, é um Deus que nós conhecemos. Não é simplesmente um Deus que eu diga, os deuses do meu pai, da minha mãe. Não, é o nosso Deus, é aquele Deus que nós temos intimidade, que nós conversamos todos os dias, que nós conhecemos e que nós temos experiências com ele. Então isso é muito importante, irmãos. E isso reflete também na nossa vida de leitura diária, porque quanto mais nós oramos, mais nós podemos enxergar as maravilhas da lei de Cristo, mais nós podemos enxergar as maravilhas da Escritura, da Bíblia. Então, nós podemos ver, irmãos, que os grandes avivalistas, que os grandes homens de Deus que entraram dentro da categoria dos heróis da fé, eles oravam muito, eles tinham uma vida de comunhão com o Senhor muito intensa. Nós vemos Daniel, por exemplo, orando 3 vezes ao dia. Nós vemos não somente Daniel, né? Os outros heróis da fé que não são relatados na Escritura, mas que são relatados pela história, tinham vida de, às vezes, 3 horas de oração, passavam dias preparando os sermões. Então, a oração, ela tira as nossas vendas para que a gente possa enxergar as maravilhas da Escritura, da lei de Deus, né? Da Bíblia Sagrada. Então, irmãos, a Bíblia ela vai falar sobre orar sem cessar, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 5, isso. Jesus, certa vez, ele multiplica o pão e os peixes para a multidão que estava com fome, e Jesus, então, depois que eles se alimentaram, despede a multidão e fala para os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, indo para a outra cidade, enquanto ele iria ficar no monte orando. Isso aí era por volta de tarde, né? E ele fica, irmãos, daquela hora, mais ou menos 6 horas da tarde, pelo relato bíblico dá para nós sabermos que era em torno das 6 da tarde, até mais ou menos as 3 da manhã.
ele fica ali em oração, no monte, passando todo esse período clamando e orando ao Senhor. Isso está registrado nos evangelhos. E depois, é aí, e dentro desse contexto, que nós podemos ver Jesus vindo, andando sobre as águas, tão cheio do poder de Deus que ele estava, que ele caminhava sobre as águas. E os discípulos achando que era um fantasma, Jesus sabendo disso, né? Aqui a gente vê a onisciência de Cristo, porque Jesus estava distante e os discípulos estavam com medo, achando que Jesus era um fantasma. E porque ele era de madrugada, Jesus estava andando lá em cima das águas, né? E aí Jesus, sabendo disso, né, conhecendo os seus pensamentos, ele fala: "Não temo, sou eu". E aí Pedro, né, não crendo muito: "Senhor, se é você, me manda aí pelas águas". E Jesus falou: "Vem". E Pedro andou sobre as águas. E a gente vê aqui o que a oração não faz, o poder da oração. Onde Pedro caminha sobre as águas, Jesus caminha sobre as águas. Mesmo que depois Pedro afunde, Cristo segura Pedro pela mão. E depois eles voltam andando nas águas até o barco. Pedro continua andando nas águas. Ele continuou andando sobre as águas. Porque ele foi até Cristo. E aí ele afundou, mas Cristo pegou ele na mão e depois eles voltaram andando nas águas até o barco. Então, olha o poder da oração. Nós vemos que isso é extremamente importante que nós desenvolvamos isso, irmãos, porque a nossa vida depende disso. É através da oração que nós encontramos as respostas que nós precisamos. E é através da oração que a paz que excede todo entendimento, dito lá em Filipenses, vem sobre nós. Então a gente tem ali o alento do nosso Pai, do nosso Criador e de Jesus que estão presentes, né? Eles se fazem presente em nosso meio quando nós oramos e passamos tempo com Ele, né? Com o nosso Pai. Então isso é muito importante e isso reflete na nossa leitura diária da Bíblia, porque quanto mais intimidade com Deus a gente tem, mais então experiências nós temos com Cristo e a gente pode então entender a Escritura, a Bíblia Sagrada de uma maneira mais profunda, né? E principalmente quando a gente abre no livro dos Salmos, há muitos relatos de Davi e de outras pessoas passando por dificuldades. E quando nós passamos pela mesma dificuldade que eles passaram e lemos o Salmo, a gente tem uma visão muito mais ampla. Porque, tipo, você olha para aquele texto e você fala: eu vivi o que esse autor está narrando. Eu passei na pele o que ele está narrando. Eu consigo entender o pano de fundo que ele passou, sentir a dor que ele sentiu. Então, essa experiência que você tem com Cristo através da oração te permite enxergar o contexto bíblico de uma maneira muito maior. Você vivencia essas experiências e você pode, então, entender a Bíblia de uma maneira muito mais profunda. Tudo isso como consequência de uma vida de oração. Irmãos, isso é muito importante. A oração ela traz, ela quebra impedimentos, ela traz a bênção do Senhor. É muito importante. Israel ia ser castigada por Deus. Deus disse a Moisés, lá em Êxodo: eu vou destruir o povo de Israel, e de você, eu vou suscitar de você uma descendência. E Moisés falou: não, Senhor, não faça isso, porque os egípcios vão dizer que você tirou o povo de Israel de lá para matá-los no deserto. Então, vai Moisés argumentando com Deus, dizendo: você vai ficar com uma fama, não faça isso, eles são teu povo. E pela oração de Moisés, Deus então se arrepende, né? É uma expressão que a Bíblia usa, um antropomorfismo que a Bíblia usa, que Deus se arrependeu de fazer o mal e não fez, né? Nós vemos que Deus não matou, não destruiu com a nação inteira de Israel, né? Ficaram pessoas ainda ali. Deus não destruiu com toda a nação, né? Então você vê que a oração de Moisés, inclusive tem um salmo que fala sobre isso. Tem um salmo na Escritura que diz que se não fosse a oração de Moisés, Israel teria sido destruída por Deus naquele dia. Então nós vemos claramente a importância da oração. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dedicar aqui aos irmãos, né? Para que a gente possa valorizar mais esse período, tá certo, meus irmãos? O segundo ponto
que eu gostaria de trabalhar é sobre a importância do estudo bíblico eficiente. Isso aqui é importante por quê, irmãos? Porque a escritura, ela é um texto. E por se tratar em texto, Deus se revelou através de texto. E é necessário que nós desenvolvamos uma interpretação de texto eficiente. Uma vez que Deus se revelou através de um livro, é necessário que nós tenhamos ferramentas para interpretar melhor esse livro. É necessário que nós desenvolvamos o gosto pela leitura desse livro, o gosto de entender estruturas complexas, frases, expressões, verbos, substantivos, porque tudo isso é importante, faz parte da revelação que Jesus deu para nós. Então, ele se revelou através de um texto. Então, tudo que envolve a linha textual, tudo que está posto, cada palavra do texto bíblico é importante, porque foi a revelação de Deus. Deus revelou esse texto para nós, Deus nos deu esse texto. Então, cada parte desse texto é importante. Por isso que é importante desenvolver um estudo bíblico eficiente, que aí você chega em terminologias maiores, que nós dizemos isso de um conhecimento mais técnico, como hermenêutica e exegese, tá? Que é quando você estuda a Bíblia de uma maneira mais eficiente, uma maneira mais profunda, onde cada palavra do texto bíblico é importante, cada vírgula, cada pontuação é importante e tem que ser levada em conta. Cada tempo verbal é importante e tem que ser levado em conta, porque isso altera o sentido da Bíblia. Se você pega um texto e esse texto está no tempo presente, por exemplo, se você mudar o tempo do verbo para um passado, vai alterar o sentido da frase. O escritor de Hebreus, ele fala isso, quando você abre em Hebreus capítulo 8, versículo 13, o escritor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, quando é dito, ele está citando um texto lá de Jeremias, e ele fala assim, quando Jeremias, inspirado por Deus, utiliza a palavra nova, no grego é kainé, significa então que ele tornou a primeira, no caso ele está falando a primeira aliança, velha. Então, ou seja, o escritor de Hebreus ele faz uma interpretação do texto de Jeremias dizendo que a palavra nova implica em que a primeira tenha ficado velha. A primeira aliança, dizendo que nós estamos numa nova aliança. Essa é a teologia que ele vai desenvolver ali. Então, você vê que cada palavra do texto é importante e é necessário um estudo bíblico eficiente, mais profundo, tá certo? Um estudo mais sistemático, um estudo não só do contexto imediato, aquele contexto do próprio capítulo, mas um contexto geral mais amplo, né, com pano de fundo, com contextos linguísticos, geográficos, né, e se precisar comprar, né, investir em livros, comentários bíblicos, comentários arqueológicos, para que você possa ter uma maior compreensão de toda a estrutura ali, do pano de fundo, do contexto histórico da época, para que você possa compreender o texto de uma maneira mais ampla e, se possível, até mesmo vivenciar a experiência de estar nessa situação, para que realmente você se veja dentro do texto bíblico e você compreenda com maior profundidade a escritura, tá certo? Então isso é muito importante, isso tem que ser desenvolvido por nós. E eu tô vendo uma preguiça muito grande na parte dos cristãos que não estudam a escritura, né? Não querem orar, não querem estudar, não querem se aprofundar, não querem investir no reino de Deus, né? Para que possam conseguir ter um entendimento maior da Bíblia, não querem tirar essas dúvidas, né? Querem ser preguiçosos espiritualmente. E isso não é bíblico, meus irmãos. Nós temos sim que nos aprofundar no conhecimento e empregar. Tem um texto lá de Provérbios 8 que fala: emprega tudo que possuis na aquisição de conhecimento. Salomão está dizendo lá em Provérbios 8, né, que nada pode se comparar ao valor da sabedoria, o valor é semelhante de rubis, então, ao ouro, né? Então, o que Salomão está dizendo, ele está dizendo o seguinte: adquira conhecimento. Se for necessário, invista na obra de Deus para que você possa conseguir ter um entendimento maior, adquirir sabedoria, porque com ela, né, inclusive Salomão vai dizer isso também, né, que a sabedoria vale mais do que o ouro, porque com sabedoria você faz ouro. Então, tipo, o ouro se você gastar o ouro acaba, mas a sabedoria não, é um conhecimento eterno que você tem.
Não tem como alguém tirar a sabedoria de você. O ouro, alguém tira de você, porque é dinheiro, você pode ser assaltado, mas a sabedoria ninguém pode tirar de você, um conhecimento eterno que você tem. E outra coisa, através desse conhecimento, você pode adquirir mais ouro. Então, se você for roubado, né, no caso no contexto de Salomão, fazendo uma aplicação prática, você pode adquirir mais recursos através da sabedoria. Então, ele coloca a importância de que nós busquemos sim conhecimento, tá certo? E, obviamente, conhecimento bíblico, é óbvio, né? O terceiro ponto é a importância do discipulado e do acompanhamento. Isso aqui é extremamente vital no desenvolvimento espiritual de novos convertidos. E é uma coisa que está sendo negligenciada no dia de hoje. A pessoa, ela aceita Jesus, mas ela não tem nenhum amparo de ninguém. Ninguém ampara essa pessoa. Não existe um pastor ou um irmão com conhecimento maior que esteja tirando as dúvidas do novo convertido, que esteja acompanhando ele, que esteja discipulando ele, que esteja lendo a Bíblia junto com ele. Não existe esse acompanhamento. Então, esse novo convertido, ele acabou de receber a fé, acabou de vir para Jesus, mas ele não sabe absolutamente nada dessa fé. E ele não sabe por onde começar. Então ele vai começar a buscar conhecimento, e Satanás é ardiloso, e muitas das vezes isso acontece, leva-o para fontes de pessoas que vão ensinar para ele heresia, e ele que vai crescer em conhecimento, mas em conhecimento teológico errado. E aí, quando mais para frente você for falar, conversar com ele, e ele já tivesse desenvolvido, né, você vai ver que ele se tornou um herege, porque agora ele defende pontos errados, e você vai ver então que daqui a pouco ele chega até a apostatar da fé, porque ele chega a negar doutrinas fundamentais da fé. Isso acontece demais, porque ele não conhece, ele é um novo convertido, e ele não conhece a Bíblia, ele acabou de receber a fé. E aí, se não há ninguém para doutriná-lo corretamente, Satanás vai fazer isso. Então, irmãos, isso é extremamente importante. Cuidem dos seus discipulados, cuidem, porque é necessário que a pessoa aprenda a escritura, porque se ela não aprender da sua boca, que está falando aqui agora com pastores, com pessoas que têm conhecimento, se ela não aprender com você, ela vai aprender com Satanás, porque ela vai buscar conhecimento. E se não tiver alguém para ensiná-la corretamente, você acha que Satanás vai ensinar o que para ela? Porque o objetivo de Satanás é tirá-la da fé. Então, né, isso é extremamente importante, meus irmãos, a questão do discipulado e do acompanhamento, tá certo? Um quarto ponto importante para que a gente trabalhe é sobre a importância também dos idiomas originais da Bíblia, do grego e do hebraico. Isso já foi um pouco trabalhado aqui na minha fala, quando eu falei da importância do investimento na obra de Deus. Um dos recursos com os quais nós devemos investir é no grego e no hebraico, porque a escritura, a Bíblia, ela não foi escrita em português a princípio, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então a fonte, os autógrafos, os primeiros escritos foram nessas línguas, e a partir destas línguas surgiram traduções, a tradução da Vulgata, que é a tradução latina, a tradução da Peshitta, que é para o aramaico, e outras traduções coptas, que é para o egípcio, traduções posteriores, né, que se basearam nesses textos e traduziram o Novo Testamento para eles, só que são traduções secundárias, elas não estão direto da fonte. Depois, mais para frente, para o inglês, para o alemão, e veio a combinar também para o português e para muitas outras línguas, né? Para o francês, para o italiano. Então, hoje você tem uma pluralidade de traduções, mas elas refletem traduções de traduções. Então, nesse processo de tradução de um texto para o outro, há dificuldades textuais, porque as línguas e o pensamento das línguas são diferentes, irmãos. Porque regras gramaticais, padrões gramaticais, pensamentos e expressões idiomáticas mudam de língua para língua. Então, na hora de você passar um conceito de uma língua para outra, e depois dessa língua para uma outra língua, e depois de uma outra língua, até chegar na nossa língua, talvez possa ocorrer de
chegar a um pensamento meio bagunçado, né? Por isso a importância de você ter a fonte, e nós temos a fonte, o grego e o hebraico. Deus permitiu que nós tivéssemos isso em mente, uma das ferramentas, né, para que nós pudéssemos alcançar esse conhecimento bíblico mais aprofundado, mais apurado, direto da fonte, do original, tá certo? As traduções em português que nós temos são traduções excelentes. Deus, em sua sabedoria, permitiu que houvesse excelentes tradutores bíblicos que traduzissem diversas versões, né? No português nós temos uma amplitude de versões. Nós somos privilegiados, em outros países não existe tanta pluralidade de versões assim. Em outros países, por exemplo, como a Coreia do Sul, onde o cristianismo é proibido, né? A China, eles têm uma, duas versões, né? Bíblia de estudo lá não existe, porque não tem como fabricar Bíblias assim, porque é proibido esse tipo de religião lá. Então, nós sabemos que nós somos privilegiados, porque nós temos, irmãos, uma vasta gama de conteúdo na língua portuguesa. Eles não têm esse conhecimento tão profundo. Então, nós temos que aproveitar isso, irmãos. Tem pessoas que têm menos do que a gente e se importam muito mais com a Escritura. Então, isso é uma reflexão que eu faço para que a gente possa compreender o valor do texto bíblico que Deus deu para nós, o valor da Escritura que o Senhor depositou em nossas mãos, tá certo? Outro ponto importante, a importância de um plano de leitura. Sim, nós temos que nos organizar para poder ler a Bíblia de um modo constante, contínuo, para que a gente possa sempre estar se organizando para ler a Bíblia, para orar, para passar tempo com Deus. E um plano de leitura é algo em que você organiza seu tempo, o seu contexto para poder estar passando tempo com o Senhor, e isso constantemente. Então você vai organizar a sua vida para que todo dia, em determinado horário, que você possa, né, estar disponível. Nesse momento em que você está disponível, independente do horário que seja, você vai estar passando, então, um período de oração, de leitura bíblica com o Senhor. Então é importante desenvolver a constância em fazer isso e se organizar, né? Desenvolver um plano de leitura, um plano onde você vai seguindo esse esqueminha até que você faça com que a leitura bíblica e a oração façam parte da sua vida e você não precisa mais seguir um esquema. Aquilo já ficou tão enraizado em você que você faz sem precisar mais desse esqueminha. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não tem o hábito de ler a Bíblia e nem de orar, nós temos que criar esse hábito, né, meus irmãos? Então, um plano de leitura é imprescindível, importantíssimo para que a gente crie esse hábito constante de comunhão com Deus, tá certo? A importância da memorização é mais um outro ponto sobre a gente memorizar os textos bíblicos, a gente ter aqueles textos dentro de nós. Como eu mencionei aqui a questão da China, da Coreia do Sul, enfim, nesses textos, nesses países, irmãos, os cristãos ali, eles sofrem perseguição constante. Países da Arábia também, né, onde o islamismo domina, a religião cristã, né, o cristianismo, é proibido nesses países, irmãos. E por conta disso, eles leem a escritura de forma escondida, porque se eles manifestarem essa fé a público, eles podem ser presos e mortos. E muitas das vezes, eles passam horas e horas decorando versículos bíblicos. E quando eles são pegos, quando a Bíblia é tirada deles, eles recitam textos, porque eles já guardaram aqueles versículos no coração. Tem casos, irmãos, tem notícias que tem pessoas que foram levadas para campos de concentração e guardaram ali no seu bolso, no seu corpo, pedaços, trechos em papel de versículos bíblicos, porque eles não podem ter uma Bíblia na mão, mas eles têm pedaços de papéis escondidos no corpo para que possam ler a Escritura. E nós, aqui no Brasil, irmãos, não temos isso. A gente,
pode professar a nossa fé publicamente. Eu e qualquer pessoa podemos pegar uma Bíblia e sair na rua e pregar. Nós temos liberdade para fazer isso, irmãos. E nós não aproveitamos. Então, é importante, sim, memorizarmos. É importante, sim, conhecermos a fundo. É importante, sim, gastarmos tempo nisso, tá? Outro ponto importante que eu queria ressaltar é que há uma promessa de Jesus que para aqueles que se empenham em seguir a Ele, aqueles que se empenham em estudar a Bíblia e em ter comunhão com o Senhor, Ele mesmo, o Espírito Santo, né? Jesus fala, o Espírito Santo lembrará vocês de tudo quanto eu tenho dito. A palavra ali, o verbo ali é o verbo lembrar. Você só lembra de uma coisa em que você já aprendeu. Então, não tem como você se lembrar de algo que você não aprendeu. Se você não aprendeu, então, quando esse conhecimento chegar até você, você não vai lembrar, você vai aprendê-lo, e posteriormente, se esse conhecimento chegar a você de novo, você vai relembrar, entende? Então, há esse processo. Quando Jesus nos ensina que ele vai lembrar a gente, significa de algo que nós já aprendemos. O Espírito Santo não permitirá que a gente esqueça, mas ele vai sempre trazer à nossa mente textos bíblicos para que a gente possa ser fortalecido pela sua palavra. Portanto, irmãos, mão na massa e vamos estudar a Escritura e tendo conhecido, tendo se empenhado, né, em ter conhecimento bíblico e ter intimidade com o Senhor, o Espírito Santo então virá e nos ajudará, né, em nossas fraquezas. A gente sabe, né, que com a questão da velhice acaba ficando difícil, mas Jesus prometeu que ele vai estar com a gente até o final dos séculos, né, e ele vai sim conceder a nós que nós lembremos, né, tenhamos uma memória importante para lembrar dos textos bíblicos. Então, mão na massa. Tá certo, meus irmãos? Outro ponto importante, e aqui eu quero mencionar dois de uma vez, heresias e dominar os pontos fundamentais. Irmãos, isso aqui é muito importante. É necessário nós dominarmos a Escritura e conhecermos o centro dela, a base, o fundamento dela, os temas que ela aborda, os contextos em que cada texto está. Por quê? Há muitos falsos profetas, há muitos pregadores de Satanás, há muitos ministros do diabo, como Paulo vai dizer, apóstolos de Satanás. E ele fala, e não é maravilha, porque até Satanás se transfigura de anjo de luz. Há, dentre os cristãos, pessoas mal intencionadas que vão pegar textos bíblicos, vão torcer textos bíblicos, e vão tirar eles do contexto, e vão criar heresias, ensinamentos errados, coisas que vão te afastar da Escritura. Então é extremamente importante que nós dominemos os contextos bíblicos e as passagens bíblicas, para que nós possamos claramente, ao analisar algum vídeo de alguma pessoa, uma pregação de alguma pessoa, e a pessoa vai fazer uma exposição, uma explicação de algum texto bíblico, se ele pregar uma heresia, você já sabe, você tem capacidade para saber. Por quê? Porque você já conheceu aquele texto, você estudou aquele texto, você conhece o contexto daquele texto, e você sabe que aquele pastor, aquele ministro não é de Deus, porque ele está distorcendo o versículo, e você pode provar, porque você conhece o versículo, você conhece o contexto. Então, é muito importante para que você não seja enganado e para que outros não sejam enganados. Eu quero ler um texto bíblico aqui para corroborar o que eu estou dizendo aqui. Esse texto bíblico, irmãos, ele está lá em 2 Pedro, né? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia e aí a gente encerra essa primeira parte. Vou fazer então uma segunda parte falando sobre isso para que não dê tão grande esse podcast, tá? E aí eu vou encerrar aqui. Estou abrindo aqui na Bíblia. 2 Pedro, né, capítulo 2, onde vai claramente falar sobre isso. Veja bem, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Você vê que aqui o tempo é passado, porque ele está falando entre os israelitas. Houve entre os israelitas do período do Antigo Testamento falsos profetas. Como entre vocês, agora ele fala no presente, ó, entre vocês.
né? Haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então você está vendo aqui que ele está dizendo claramente que essas coisas que esses falsos profetas ensinarão farão com que sejam coisas de perdição. Ou seja, essas doutrinas, esses ensinamentos estarão nos tirando da presença de Deus. É coisas de perdição. Ou seja, você perde a sua salvação. Isso aqui é bem claro. São coisas tão graves que quem crer nessas heresias, quem crer nisso aí, corre o sério risco de perder a sua salvação. E o apóstolo Pedro continua dizendo: falsos doutores haverá entre vocês, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ou seja, tanto as pessoas que creem nessas heresias serão condenados, tanto eles que pregam essas heresias também serão condenados. E ele fala que a gravidade disso seria tão sério que eles estariam negando o Senhor, aqui Jesus, que os resgatou. Ou seja, vão negar até mesmo o sacrifício de Cristo. Continuando o versículo, você vê que isso aqui é muito sério. Heresias do tamanho tão grave a ponto de negar a eficácia do sacrifício de Cristo. E é por isso que nós temos que conhecer os contextos bíblicos para que a gente possa refutar essas pessoas e não permitir que outros sejam enganados e percam a sua salvação, né? Porque aqui deixa bem claro, heresias de perdição e trarão sobre si mesmos repentina perdição, que aqui no caso refere-se à condenação das nossas almas. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Está vendo aqui a importância de conhecer os contextos bíblicos para que nós não estejamos dentre estes e para que nós alertemos essas pessoas aqui. Seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então aqui é bem claro uma referência de que eles estarão torcendo, distorcendo e pervertendo a Escritura, né? O caminho da verdade, o sacrifício de Cristo e todas as doutrinas fundamentais da fé. Tá certo? Então, para que não fique tão grande, eu vou encerrar o podcast por aqui, mas tem muitos outros pontos aqui para trabalharmos, né? Eu vou parar aqui nesse ponto para que a gente possa compreender de fato a importância de ter uma vida de intimidade com Deus, de conhecimento bíblico e de dominar, né, a Escritura, porque ela, sim, né, que nem a própria Bíblia fala, ela é a nossa vida, né? Então toda a nossa vida depende de Deus, depende do Senhor e depende da sua palavra, tá certo? Fiquem na paz do Senhor, meditem sobre isso e que vocês possam pôr em prática cada ponto mencionado aqui e haverá uma segunda parte, se assim o Senhor permitir.